Bom, envelhecer ou não envelhecer? Estou aqui com o Dr. Alberto Zaba, nosso psiquiatra do Instituto Assali, me ajuda muito com os nossos pacientes. E essa questão do envelhecimento, né, o envelhecimento do homem e da mulher, como isso impacta na saúde psíquica? O que é essa ameaça do envelhecimento para cada um de nós e a sabedoria de envelhecer com qualidade, olhando para esse horizonte não como uma ameaça de perda, mas com um potencial de desenvolvimento. O que você está enxergando hoje disso tudo? Tudo bom, Vânia? Boa tarde, um prazer estar aqui. Bom, o etarismo ele é um assunto, acho que muito importante, que abrange desde a saúde física, como prevenir doenças, como envelhecer de uma forma saudável, quanto à questão da saúde emocional, a questão da saúde mental, a questão das demências e outros transtornos aí que vão surgindo com a idade, a questão de como o envelhecimento saudável, ele também vai trazendo uma série de situações em que a gente vai tendo uma performance menor do que a gente tinha antes. Então, se comparar uma pessoa que está envelhecendo saudável, mas com 80 anos, a performance dela vai ser diferente de um jovem de 20 anos, por exemplo. Então, é importante a gente observar que isso não pode ser um problema. Tirar esse olhar preconceituoso, esse olhar estigmatizado que a gente tem das pessoas, dos idosos e, por que não, às vezes até escuta falando dos velhos mesmo. Às vezes, será que falar velho é um preconceito? Será que não? Será que é politicamente correto ou não? Mas é isso, acho que tem que ser discutido para olhar para essa faixa etária de um modo diferente. Todo mundo vai envelhecer, a única forma de fugir do envelhecimento é morrer, só tem essa forma. Então, de que maneira que eu posso fazer isso, né? E vai desde da prevenção de saúde até questões comportamentais, por exemplo, por que uma mulher de 60 anos tem que se vestir dessa maneira ou daquela maneira? Por que um homem de 60 anos tem que se vestir dessa maneira ou daquela maneira? Por que ele não pode fazer isso? Por que ela não pode fazer aquilo, né? Por que tem que ser um idoso, uma idosa igual a Dona Benta, igual a vozinha de 1920 e de repente não pode fazer... não pode namorar, não pode ir numa festa, não pode ir pra praia, não pode usar esse tipo ou aquele tipo de roupa. Então, vai englobando uma série de comportamentos em que é importante a gente entender que essa faixa etária, ela tem algo que é muito importante, que é a maturidade, que é o tempo de vida, que é o aprendizado, que é o conhecimento. Então, muitas vezes, um pai faz alguma coisa para um filho e o filho pergunta, mas pai, como é que você sabe isso? É porque eu sou velho, é porque eu vivi, é porque eu tenho conhecimento de vida. Então, isso é muito importante, né? Então, a questão da idade, ela é um assunto muito grande que engloba N fatores. Então, a gente tem que se preocupar em envelhecer de uma forma saudável, mas temos também que nos preocupar com todas essas outras questões relacionadas a esse estigma, a esse preconceito e, de repente, ter um olhar mais interno para saber, eu, idoso, o que é importante para mim, o que eu gosto de fazer, não me preocupar tanto com o que eu deveria fazer perante os outros, mas o que eu gosto de fazer. Essa visão de que nós não só perdemos, né? Porque a visão de que se perde a juventude e não se ganha nada, isso realmente é uma visão interna. Se eu olho muito para o que eu era aos 35, eu perdi muitas coisas, certamente, assim, massa óssea, massa muscular, tenho perda de textura facial, enfim, mas possivelmente minha rede neural é muito mais rica, eu adquiri conhecimento, eu tenho intersecções e conexões sociais muito mais amplas, também porque me desenvolvo para isso, porque sei que eu vou ter que balancear um pouquinho essa linguagem de atualização para outras questões que não são só as questões estéticas, e que eu tenho que me conectar com amigos, estar bem acompanhada para minha terceira, quarta década, então esse pós 60 anos para a mulher é uma situação
Às vezes, assim, nossa, nós ficamos depreciadas no mercado. Sim. Né? Já passou a sua hora. Aí eu falo, meu Deus do céu, mas como assim já passou minha hora, né? Hora do quê que passou? E como é isso para uma mulher que escuta uma mensagem dessa? Não precisa nem ser, assim, depende, é muito relativo, porque a gente vê às vezes jovens de 18 anos com preconceito com uma pessoa de 40, de 50, né? A gente vê isso acontecer com muita frequência, o que realmente é muito negativo. Só que eu acho que é importante também, como você falou, eu com 18, com 20 eu tinha mais massa magra, eu tinha mais massa óssea, a pele era de um jeito, agora tá de outro, perdi coisas. A forma como a gente encara essa perda é importante. Porque se eu encaro isso como um problema de derrota, um problema de autoestima, um problema de me sentir mais desvalorizado ou desvalorizada, tá errado. Porque, na verdade, esse é um processo biológico que nada a ver tem com ser mais valorizado ou menos valorizado, com ser melhor ou ser pior. Tem que tirar isso da frente e encarar o processo biológico realmente como ele é, me proteger ao máximo, ter uma vida saudável para encarar esse processo biológico e emocionalmente estar disposto a realmente fazer aquilo que, para mim, é saudável. Hoje eu estava, antes de vir para o consultório, eu recebi uma ligação, o paciente com uma queixa de artrose de quadril, coxo femoral, olha, eu estou com muita dor. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Eu também tenho bastante dor, mas não vou falar com ele, porque senão a gente fica nesse lugar de médico que vai se queixar com o paciente. Eu compartilho muita coisa, mas de fato a ideia era acolher esse paciente. Aí eu falei, mas então vamos ver, né? Falei, a sua primeira vez com dor no quadril em 90 anos. Esse paciente está comigo há 35 anos, uma massa muscular invejável, muito maior do que a minha, né? Sempre se cuidou. Ele falou, hoje eu fui no clube e fui tentar fazer uma caminhada, não consegui. Eu falei, pois é, né? Bem-vindo ao time, né? Falei, olha só, né? Que bom que ele tinha a expectativa de nunca ter dor. Ao invés de eu criticá-lo, eu achei o máximo ele ter uma expectativa de que aos 90 anos ele não teria dor. Aí eu falei, então tá bom, é a sua primeira ressonância, tô mandando pedido agora, para a gente ver como vai abordar essa questão da dor. Mas você acha que eu vou operar? Eu falei, acho que não, você tem muito músculo, possivelmente uma boa fisioterapia e você vai melhorar dessa dor. E veja, a trajetória dessa pessoa é como se ele se enxergasse jovem. E é bem interessante, porque para ele ficou indignado de ter dor no quadril. Eu tenho dor no quadril aos 62, então eu falei, olha só, mas que pessoa pretensiosa, mas é lógico que para ele, esse lugar do adoecimento, não, ele sempre fez tudo, desafiou muito bem o exercício físico, construiu patrimônio muscular, bem-humorado, tem amigos. Estava querendo esquiar com netos. Eu falei, não, aí também é demais. Né? Aí tá demais, né? Então vamos ver a articulação coxo-femoral. Mas eu achei interessante a visão de que ele, assim, para ele estava indignado realmente de ter dor, né? O quanto para a relação de percepção de corpo saudável não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Por isso que eu falo, essa experiência ela é única, ela é pessoal. Quanto mais você acopla isso com realmente o que é a tua identidade, isso faz muita diferença. Porque se você vai se acoplando à identidade, por exemplo, estou velho, já não é mais para mim, já passei disso, isso vai te levando cada vez mais a se portar de uma maneira que realmente, será que está sendo saudável? Será que é isso que eu quero? Será que isso está me trazendo um produto de vida saudável? Um comprometimento tem que ser com o indivíduo, né? E esse etarismo, ele fala basicamente disso, né? De como eu vou encarar o meu envelhecimento de uma forma saudável, que é importante para mim, acoplando a prevenção, acoplando essas medidas de hábitos saudáveis, prevenção de doença, com o ambiente, com o social, com esses outros comportamentos que vão me levando cada vez mais
a eu entender e passar por esse processo de uma forma saudável, entendendo a questão biológica, aceitando essa questão biológica, mas sabendo aproveitar e ter uma vida plena, uma vida funcional. É isso mesmo. Eu estava lembrando de um outro paciente, agora está com 100 anos, eu tenho assistido bastante o paciente chegar aos 100 anos, os meus centenários, então eu não sou uma blusones, mas eu tenho centenários, então eu falo, qual é a sua idade hoje? E esse paciente fala, eu parei no 75, aonde eu ainda estava muito bem. Depois dessa época eu comecei a adoecer um pouco, mas estou tentando retomar os meus 70 anos. E eu acho uma graça, porque aquilo que realmente ele sente é a potência dos 70 anos. E é isso que vai importar realmente. Não tem uma idade, tem uma percepção de si, de vigor, de luta, de resiliência e de capacidade funcional. Então nós vamos nos deparar com muitos pacientes com a terceira e quarta década e preparar esse paciente do ponto de vista biológico, social e psíquico para esse envelhecimento é o que nós vamos fazer aqui no Instituto. Muito obrigada, Alberto. Muito bom estar com você mais uma vez e vamos trabalhar numa jornada de saúde para que não exista esse preconceito da idade. Trabalhar a saúde psíquica dos nossos pacientes. É isso aí, obrigado.